Ei, ei! Tudo bom? Estamos aqui, ó, na estreia da série A Travessia do Caos à Plenitude, episódio 1, Aprofundar ou Crescer. E essa travessia promete, porque aqui eu vou te mostrar como encontrar o lugar no mundo e como ter clareza da sua missão na vida, contando a minha história, como é que eu consegui fazer esse processo. Mas eu já te digo, segura papel e caneta porque vai ter exercício, não vai ser só blá blá blá, a gente vai bater um papo gostoso, prepara aí a sua pipoca e vamos bater um papo gostoso sobre esse processo. E a primeira pergunta que me vem, depois de ouvir essa música maravilhosa do Reverb, que chama A Criança que Eu Fui, né? E a primeira pergunta é exatamente qual foi o dia que você desistiu dos sonhos da criança? E quais foram as desculpas que você colocou na sua agenda e que você coloca até hoje na sua agenda para desistir de fazer as mudanças que você precisa fazer e realizar os sonhos que você sempre teve? Mas antes da gente começar, ou talvez para começar, eu vou contar uma história. É uma história mesmo, olha só. Majô. Majô quando crescer. É um livro de uma grande escritora e poeta gaúcha chamada Nanda Barreto, do Transitiva e Direta, que além de tudo é uma amiga queridíssima. E eu vou começar contando essa história para vocês porque ela tem tudo a ver com a travessia do caos. É onde tudo começa, na verdade. Então, a Majô está ali ricamente ilustrado o livro pela própria Nanda, né? E ela diz: oi, muito prazer, eu sou a Majô e eu vim aqui falar sobre uma perguntinha que os adultos adoram fazer. Então, como eu ia dizendo, talvez já tenha acontecido isso com você. Um belo dia você tá lá brincando, se divertindo, se jogando na vida e no mundo. E aí, de repente, quando você menos espera, aparece um adulto com essa pergunta. Pode até ser um recém-conhecido, pode ser sua tia, seu pai, seu avô. O que você quer ser quando crescer? E eu vou ter que te perguntar, o que você quer ser quando crescer? Bom, a parte chata é que você tem que parar a brincadeira para responder, né? Mas tem uma coisa muito divertida nessa pergunta também. Porque, e aqui eu vou deixar a Majô um pouquinho, porque de repente você pode responder que você quer ser uma mochileira das galáxias, ou que você quer ser uma leitora de histórias. Talvez você queira ser uma pesquisadora das coisas mais deliciosas da vida. Ou você queira ser bombeiro. Essas são as perguntas que fazem para Majô e que ela fica aqui se divertindo ao longo dessas páginas todas, buscando as respostas para satisfazer essa curiosidade dos adultos. E aí, a pergunta que eu vou te fazer agora é: e aí? O que você queria ser quando crescesse, que você deixou pelo caminho, que você desistiu? Aprofundar ou crescer é o nosso tema de hoje. Eu sou Maria Cláudia Cabral, a Aika, e estou aqui para te acompanhar nessa minissérie. E claro que eu vou colar um monte nessa travessia, né? Vamos aqui. Por quê que eu vou colar um monte? Porque essa é uma série super especial, que está começando hoje. E embora eu já faça lives desde o ano passado, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu tô nervosa. É verdade, as minhas mãos estão até geladas. Porque estreia é assim, né?
No dia da estreia dá frio na barriga, as mãos ficam geladas, o corpo todo fala com a gente sobre o que a gente está sentindo naquele momento. Você já experimentou essa sensação de friozinho na barriga? Uma primeira aula, uma estreia no teatro, um primeiro encontro com aquele crush especial, tudo isso dá um frio na barriga, né? Pois eu vou te contar que é exatamente o que eu tô sentindo agora. Porque eu passei esses dias todos preparando com todo carinho esses episódios para falar de uma coisa que eu tô careca de falar, que é a travessia do caos à plenitude. Para falar sobre algo que é a minha vida inteira, só a minha vida inteira, né? Que é como eu aprendi a fazer essa travessia e onde eu aprendi a fazer essa travessia. Mas eu vou te dizer que eu vou deixar as minhas colas um pouquinho de lado. De vez em quando eu vou colocar os óculos para colar, mas você vai fingir que não viu. Pode ser? Porque eu sou péssima para colar. Eu não consigo disfarçar. Então, vamos lá, na verdade, nua e crua, né? A minha história é como de todas vocês. A minha história é como a da Majô, né? Eu cansei de escutar quando eu era criança. O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? E eu queria ser tantas coisas, que só muitos anos mais tarde, numa entrevista da Patrícia Pilar no Festival de Cinema de Brasília, eu virei uma chave na minha cabeça e consegui ficar em paz. Ela, na época, fazia uma série, eu não lembro, que ela representava uma médica. E aí o jornalista perguntou assim para ela: mas Patrícia, você tá tão bem desempenhando esse papel de médica, você já quis ser outra coisa que não fosse atriz? E Patrícia Pilar respondeu assim: olha, eu quis ser tantas coisas, que a única coisa que eu podia ser era atriz, para viver tudo o que eu sempre sonhei. E eu me identifiquei completamente com a Patrícia naquela resposta, porque eu quis ser muitas coisas. Quando eu era criança, teve aquela Olimpíada, vou denunciar a idade, tá? Teve aquela Olimpíada da antiga União Soviética, né? Que foi em Moscou, e tinha aquele ursinho Misha. Eu sempre adorei ginástica olímpica, então eu queria ser ginasta. Depois eu queria ser mágica. Depois eu quis ser comissária de bordo. Meu pai, que era piloto, quis morrer do coração. Mas eu também quis ser médica e também quis ser psicóloga. Aliás, ser psicóloga foi um sonho de muitos e muitos anos. Porque eu descobri a psicologia quando eu tinha 11 anos de idade. É verdade. Eu descobri a psicologia porque meu pai, ele também queria ser muitas coisas. E ele estava fazendo a sua segunda graduação, como eu já disse, ele era piloto da aeronáutica, daí ele resolveu fazer o curso de psicologia quando eu tinha por volta de 11 anos. E eu ficava encantada com os livros dele. E lia mesmo. Então, naquela época, eu tive um insight super poderoso, que era o seguinte: eu acredito que só se conhecendo é que a gente pode realmente contribuir no mundo e na vida. Quando eu crescer e tiver o meu dinheiro, eu vou fazer terapia, porque eu quero me conhecer melhor. Sério, com 11 anos eu disse isso. Buenas! O tempo passou, eu quis ser bailarina, eu quis ser atriz, eu quis ser tantas coisas. E eu fui atriz um dia, inclusive. Mas, num dado momento, eu me vi fazendo direito. Talvez eu até saiba te dizer como é que eu fui parar no curso de direito. E não foi assim uma espécie de analogia, sabe? Como é que eu posso agradar a minha família, que era completamente contra eu ser atriz, claro, e ao mesmo tempo
representar, brincar de teatro. Então nessa época eu assistia muito esses filmes de julgamento, né? E aí o que eu fiz? Associei imediatamente o tribunal a um teatro e os processos no tribunal, as defesas orais, né, os tribunais do júri, ao exercício da atuação. Então eu falei, uau, já sei, eu vou ser advogada. Assim minha mãe fica feliz, minha avó fica feliz e eu também me satisfaço. Descobri que Paulo Outram era ator e também era advogado, descobri que a Dona Irã Barbosa era advogada. Eu falei, olha, tem muitos artistas que são advogados, eu posso ser atriz afinal. E lá fui eu, né? Ser advogada. Mas, quando a gente anota isso, pega o papel que eu te falei para você pegar e a caneta e anota. Quando a gente faz desvios no caminho, tem muito aprendizado. Não é que é em vão, não. Tem muito aprendizado. Mas parece que as coisas ficam mais difíceis. Parece que fica mais pesado, sabe? Mas tudo bem, fui fazer o curso de Direito. E tantas coisas outras aconteceram, me casei, tive filhos, para um dia perceber que eu estava muito longe de quem eu era. Muito distante mesmo. E como foi que eu percebi isso? Meus olhos já não brilhavam, eu me encolhia, eu acho que eu me sentia um ratinho encolhido no canto. E eu percebia que todo o meu potencial, toda a minha energia, toda a minha criatividade, todo o meu desejo tinham diminuído. E eu não sei se você já se sentiu assim um dia, ou se de repente você está se sentindo assim. E naquele momento da jornada eu nem sabia muito bem para onde ir. Eu me senti meio perdida, porque àquela altura eu não sabia exatamente onde é que eu tinha errado, que desvio, que atalho na minha caminhada eu tinha tomado, que eu tinha ido parar nessa sensação, né, de não estar feliz com o que eu fazia. E o certo é que cada um de nós tem um lugar único no mundo e tem um papel, uma missão, um propósito que é seu e só seu. 1000 pessoas podem fazer a mesma coisa que você faz, mas só você faz do jeito que você faz. Você é única, eu sou única. E quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente veio fazer, parece que um vazio se forma dentro da gente. E falta algo. E mesmo que a sua vida esteja super bem financeiramente, super bem profissionalmente, que você tenha um casamento legal, tenha filhos saudáveis, talvez você até more numa casa super legal, mas tem aquilo, aquele vaziozinho que fica, sabe? Aquele gap. E talvez as coisas nem sejam tão simples assim. Talvez não seja o vazio que te incomoda. Talvez seja porque você está numa profissão legal, você estudou bacana, mas parece que as portas não se abrem, parece que é sempre um sacrifício. Parece que o trabalho tem que ser duro e sacrificante. E parece que equilibrar os pratos da vida familiar, com a vida social, com a vida profissional, com a vida financeira, é uma loucura, sabe? Ou talvez ainda você esteja se sentindo confusa e perdida porque você não encontrou mesmo para onde ir. São muitas as possibilidades. O fato é que quando a gente não está ocupando o nosso lugar no mundo e nem realizando o que a gente veio realizar aqui, essa sensação de vazio, essa sensação de inadequação, das coisas não estarem no seu devido lugar, ela vai crescendo dentro da gente, ela vai se ocupando. Mas afinal,
Quando é que a gente perde o prumo do caminho? Quando é que a gente perde o rumo da nossa estrada? A gente perde o rumo em algum momento entre a nossa infância, entre o sonho de criança e o exercício da vida de jovem adulto, mais ou menos por aí. E a gente perde o prumo por alguma coisa que alguém disse, por alguma experiência que a gente teve na escola, por algum comentário atravessado, por alguma crítica mal colocada, por uma sensação ou sentimento que você teve de rejeição ou de abandono pelo que você é, pelo que você expressa ou pelo que você sonha, pelo que você veio realizar. Nesse momento, que não importa qual foi para você ou para mim, especialmente, nesse momento algo se quebra, algo fica fragilizado dentro de você. E para ser aceito, para ser amada, você se adequa. Você se coloca numa caixa em que caiba o seu sonho. Você tenta, sabe, deixar de ser atriz e ser advogada? Tipo assim? E não importa o que foi exatamente que aconteceu com você, o que aconteceu na sua trajetória, nem o que aconteceu na minha. A verdade é que o sentimento que vem depois disso é um sentimento de que você não é suficientemente boa, ou você não é suficientemente bonita, ou você não é suficientemente competente, ou você não é suficientemente alta, suficientemente baixa, suficientemente magra, suficientemente gorda, ou suficientemente gostosa, ou suficientemente seja lá o que for, complete a lacuna. O fato é que a gente passa a agir no mundo a partir de uma outra camada. A gente se protege da dor de não ser o que as pessoas esperam, da vergonha de ser quem a gente é e de sonhar com o que a gente sonha. A gente cria uma espécie de carapaça, sabe? Uma camada de defesa, uma armadura. E a gente começa a usar essa armadura todo dia. Não tira nem para dar um brilho. E lá pelas tantas, a gente começa a acreditar que a gente é aquilo. A gente começa a acreditar que a gente é uma advogada de sucesso, que a gente é uma médica bem-sucedida, que a gente é uma super administradora, dentista, cabeleireira, seja lá o que for, artesã, funcionária pública, eu não sei. Seja lá o que você escolheu para ser, né? E pode não ser no campo profissional, tá? Pode não ser no campo social também, porque afinal de contas você é uma esposa e uma mãe tão bem-sucedidas, né? O fato é que você colocou essa armadura e é justo colocar, porque quando isso que aconteceu lá atrás aconteceu, você era uma criança frágil ou era uma adolescente, então talvez, só talvez, era a única forma que você tinha de se proteger. E você se protegeu com essa carapaça. Só que tem uma coisa que é importante aqui. É que a carapaça nos protege, mas ela também nos impede de crescer. Ela nos impede de crescer na medida em que ela vai se enrijecendo em torno de nós para melhor nos proteger. E aí, sem romper a carapaça, não há como crescer. E daí nós estamos diante de um dilema. Crescer ou morrer. Porque em algum momento a carapaça fica muito apertada. Não há mais para onde crescer. E você vê isso, você percebe isso. Mesmo que você não tenha um nome para dar para isso que você está sentindo. Tem um limite ali.
Newton Bonder, no livro A Alma Imoral, este aqui. Newton Bonder diz: todo lugar em que a gente cresce, um dia fica pequeno. E assim é a carapaça que a gente inventou pra gente. Em algum momento, ela fica pequena. E você não consegue mais caminhar. E você talvez se sinta agindo, reagindo e vivendo no automático. Porque o automático é o que dá dentro daquela carapaça. E dali você não consegue sair. Então eu te trago o exemplo das lagostas. Você sabia? Eu não sabia, eu soube esses dias. Você sabia que as lagostas, elas são bem molinhas? Quem já comeu lagosta sabe, né? A lagosta, ela é o animalzinho que está dentro da carapaça. Ela não é a carapaça. Olha como essa analogia tem tudo a ver, né? Ela não é a carapaça. Aquela carapaça rosada, bonita, grande. Não. Ela é o animal que fica dentro da carapaça. A carapaça também faz parte. Não vamos jogá-la fora agora. Então a lagosta cresce ali na carapaça. E chega um momento em que ela não tem mais para onde crescer. Sabe o que ela faz? Ela vai lá no fundo, bem nas profundezas do oceano. Ela encontra uma caverna e ela se enfia naquela toca de lagosta. Ela se enfia na toca e lá ela se desvencilha da carapaça. Lá é seguro ficar sem carapaça. Nessa profundidade. E aí ela tira a carapaça e ali ela espera que uma nova camada de proteção, mais flexível, se forme. O que eu quero dizer com isso? Estamos chegando perto do tema, aprofundar ou crescer, certo? O que eu quero dizer com isso? Que a gente às vezes precisa aprofundar para continuar crescendo. E acredite, nós não nascemos para chegar no limite. O céu para nós é o limite. Então, por que mesmo que você está no limite? Por que mesmo que você não está expressando no mundo tudo o que você pode ser? Por que você não está sendo mochileira das galáxias? Por que você não está sendo leitora de histórias infinitas no meio da tarde? Por que você não está realizando seus sonhos? E aí, anota essa outra pergunta. Onde é que vão parar os sonhos que a gente não realiza? E puxando de novo das dúvidas hiperbólicas da Nanda Barreto, onde é que vão parar os sentimentos que a gente não expressa, que a gente silencia? Onde foram parar os seus sonhos? Perguntas, perguntas. Olha, hora de colar. Tá. Essa primeira parte já foi, ó, que bom. Então, essa caminhada, nesse ponto em que você está na carapaça apertada, se você tiver um pouquinho de atenção, você vai perceber que a carapaça está apertada e ela está tão apertada que as experiências estão se repetindo. Você está cometendo os mesmos erros. A gente sempre vai errar, só não erra quem não faz. Isso é uma certeza. O resto é dúvida. E eu também tenho muitas dúvidas, porque quando a gente deixa de ter dúvidas, pode ter certeza, enterra porque morreu. As dúvidas nos movem, os desafios nos movem, né? Mas a gente precisa realizar ou ter erros novos, não dá para ficar repetindo. Quando você está repetindo os mesmos erros, quando você está repetindo o mesmo namorado que só muda a embalagem, os mesmos problemas no trabalho, só mudou o empregador, então é hora de ligar o seu alerta. E ao ligar esse alerta, se perguntar, opa,
Ainda tem espaço para crescer nessa carapaça? Será que ainda tem espaço aqui? E se essa live está sendo interessante para você, vou te lançar um desafio agora. Clica nesse aviãozinho e manda para 3 pessoas que você acha que se ligariam nesse papo de realizar os sonhos, que se ligariam nesse papo de crescer ao infinito e além, porque é disso que se trata a jornada do Caos à Plenitude. De um crescimento exponencial, consistente e constante. É disso que se trata essa travessia. Mas para isso, você precisa sair da carapaça apertada. E aí, como é que faz isso? Ora, eu já disse a você que a carapaça foi uma camada de defesa que você criou, que eu criei, que todos nós criamos. Eu já disse a você que a carapaça nos protege e ela é boa por isso. Tem mais, a gente precisa mesmo dessa proteção muitas vezes, mas que ao mesmo tempo que ela nos protege, ela nos limita o crescimento, nos aperta. E mesmo que a sua carapaça seja bem grandona e fortona, assim, tipo, você é famoso, você é bem sucedido e tal, vai ter um espaço que não dá mais para ir. Porque essa cicatriz de lá de trás, que ocasionou a criação da carapaça, ela é comum a todos nós. Você sabia disso? Todos nós. Estrelas de cinema têm carapaças, estrelas de televisão, a Anitta tem as dela, jogadores de futebol cheios da grana, empresários e empresárias bem-sucedidos, todos nós temos. E todos nós temos as nossas defesas. Mas, como é que você descobriu isso, Maria Cláudia? Ora, eu descobri usando a minha própria estratégia de proteção. E sabe qual era a minha estratégia de proteção? Eu vou te contar. E eu vou te contar por uma única razão, porque quando a gente está caminhando em plenitude, a gente precisa muito menos da carapaça. E eu vou te provar isso agora te contando. Durante muitos anos eu usei uma carapaça de mulher inteligente e poderosa. E às vezes, eu confesso, eu ainda dependuro, tiro ela do armário e visto. Quando eu vou para um lugar, por exemplo, que tem um monte de gente que eu não conheço. Foi a carapaça que eu criei. Ora, uma menina feia, né? Sabe, aquelas feinhas da escola? Então, o que me restava? Me restava ser inteligente. Então eu caí de boca nos livros e estudei pra caramba. E fui constituindo a minha carapaça nessa mulher poderosa, na super mulher. E até me dar conta disso, teve casamento, teve formatura em direito, né? Porque tinha que ser poderosa, né? Teve tantas coisas. E aí eu fico me perguntando, qual foi a carapaça que você construiu para você? Qual é essa barreira de proteção que você constituiu na sua vida que está te impedindo de ir mais além? E veja, às vezes você está pequenininha ainda, porque você nem sabe muito bem para onde ir, está perdida, está confusa. Às vezes você já realizou várias coisas na sua vida super legais que você queria realizar, mas em algum aspecto da sua vida tem uma barreira. E aí eu vou te dizer uma coisa muito séria. Se tem um aspecto da sua vida que tem uma barreira, pode ter certeza, você está limitada por uma carapaça que te impede de ir além e de realizar o seu potencial pleno nos outros aspectos da vida. É assim, de verdade. É assim que acontece. Então, seja você uma lagostinha pequenina que ainda não encontrou o seu caminho, que ainda não descobriu como entrar na toca profunda.
Seja você uma lagosta média, que já cresceu em alguns aspectos, mas que tem alguma coisa que te impede, que você não sabe muito bem. Seja você uma super lagosta 5 estrelas, com muito sucesso, seja na vida profissional, seja na vida financeira, seja na vida amorosa, mas que tem aquele, sabe, tá tudo bem, mas tá esquisito, não tá muito bem? Em qualquer desses 3 casos, a resposta é a mesma. É preciso ampliar esse espaço, é preciso tirar a carapaça e se rever. E olhar para onde que eu vou crescer. E para isso é preciso aprofundar. Por quê? Porque hoje em dia, vocês já devem ter visto, tem vários livros de autoajuda, coaches, deixa eu ver o que mais, várias listas de 10 coisas que você deve fazer para alcançar o seu sucesso profissional, 5 dicas para deslanchar a sua carreira, 30 minutos por dia para malhar a barriga, como resolver todos os seus problemas em 3 passos bem simples. Já viram isso? Tcharam! Isso ajuda. Eu não vou mentir para você. Ajuda. Ajuda a, começar a abrir a carapaça. Mas, na verdade, ele vai te colocar uma outra camada na carapaça. Uma camada que não é você. Porque nós fomos educados para caber na caixa, para encaixar, para cumprir um ritual que é formatura, casamento, filhos e uma carreira ok, uma casa própria, não vale sonhar com casa alugada, casa própria, 2 carros na garagem, um pet, 2 filhos, férias na praia. Ou férias na Europa, quando a gente tinha dinheiro para isso, certo? Percebe a carapaça que é isso? Isso é um limite, nós somos muito maiores que isso. Nós podemos ir muito mais além. Buenas, como? E como que você descobriu que pode ir mais além? Ahá! Como que a gente descobre que pode ir mais além? Não é só lendo a história da lagosta. A gente descobre que pode ir mais além quando a gente decide aprofundar no nosso processo. Deixar as bordas desse processo e ir caminhando em direção ao centro. O que é o centro? O centro, a essência. A busca, a volta para casa, a volta para si. A volta para os seus sonhos lá de trás. E essa volta para si, ela pode começar, e muitas vezes começa, com a lista de 3 passos que você precisa dar para. E nos 3 passos vai ter ali uma meta para você cumprir. Então você vai fazer 3 passos, você precisa estabelecer a sua meta. Nada contra metas, é importante você ter metas mesmo, mas presta atenção que a meta não é o mapa. A meta, numa trajetória, numa jornada do caos à plenitude, as metas são aquelas placas no caminho. Sabe aquelas placas? Você já fez 4 quilômetros, você agora faltam 12. Isso são as metas. Ou seja, elas são importantes para sinalizar o caminho, mas elas não são o caminho. E também você vai encontrar, um pouco mais profundo que isso, além dos 3 passos, como você pode, e aí vem o como, né? Como alcançar uma carreira bem-sucedida, como conquistar um homem. Como conquistar o homem dos seus sonhos, não qualquer homem. Como manter um casamento realizado e feliz. Como? E aí você também ali vai ter listas e você vai ter rotinas. Como conseguir meditar? Como conseguir meditar 20 minutos todos os dias?
E a lógica que vem aí, e você vai encontrar isso em livros ótimos de autoajuda, você vai encontrar ótimos profissionais te apontando esse caminho, que é um pouquinho mais profundo que a meta, vão te dizer o seguinte: prepare um ambiente que seja o ambiente que o seu cérebro entende que é o ambiente da meditação. Então você vai tornar mais fácil o hábito da meditação. E tem até aquele livro maravilhoso do Chopra, né, sobre a mudança, nem sei se é do Chopra, sobre a mudança de hábitos, né? Então, naquele livro ele apregou que são 21 dias. Eu já tô vendo gente aplicar 30 dias, porque 21, 30 para reforçar. E, gente, numa boa, depois que passam 40, depois de 21 dias, passam-se 40 e você já deixou para trás aquele hábito. Né? Meta. 40 dias depois, e aquele espaço para meditar, de repente já não é mais o espaço para meditar. Os rituais são super importantes, eu não estou dizendo que não são. Mas os rituais, eles são um próximo passo para dentro, um próximo passo em direção ao eu real, ao eu profundo. A verdadeira transformação acontece em nós quando ela acontece do centro para as bordas, quando ela acontece do eu para fora. É essa mudança de identidade. E aí talvez você diga assim: caramba, Maria Cláudia, mudar de identidade, como assim? Pô, lembra no início da live? A identidade que a gente está andando por aí é uma carapaça, não é você. É uma armadura, não é você. Quando a gente faz a caminhada para dentro da gente, quando a gente vai em busca nessa jornada de um eu real, a gente encontra a sua verdadeira identidade. Então esse processo de busca profunda, de ir lá no fundo do oceano em busca de si, não é um processo de mudar quem você é. É um processo de descobrir quem você é, de se revelar para si, de ir lá na essência, no sonho da criança não realizado. E quando a gente consegue chegar nesse eu real, quando a gente chega aqui no eu real, você não precisa mais treinar a disciplina, porque quando você faz aquilo que você ama e que é a sua essência, que é a sua expressão no mundo, então não tem esforço, não tem sacrifício. Cai por terra o mito do trabalho duro, cai por terra o mito das relações difíceis, cai por terra o mito de que o mundo é escasso. Tudo isso cai por terra quando a gente chega nessa ilha profunda de plenitude que é o eu real. E eu não estou dizendo aqui que não tem trabalho, mas não é pesado, não é duro, não é sacrificiante. Quando a gente vai lá no eu profundo, no eu real, e trabalha a partir do eu profundo, do eu real. Quando a gente atravessa a primeira camada das metas, das listas, quando a gente atravessa a segunda camada das mudanças de hábitos, dos processos, dos rituais, e a gente aprofunda e chega à camada do eu real, o eu essencial, ali começa o processo de transformação. E essa é uma transformação exponencial. Porque aí a transformação, ela transborda para o restante da sua vida, para a vida profissional, para a vida financeira, para a vida amorosa, para as relações familiares, para as suas relações com os amigos, com os vizinhos, para a relação consigo. Esse é o cuidar de si. Observar-se, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Segunda folhinha de cola aqui caindo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica.
Cada um de nós, cada uma de nós é única. E por sermos únicas, temos respostas diferentes a dar ao mundo. Mas todos nós temos o nosso lugar no mundo e a nossa missão na vida, o nosso papel na existência. Quando a gente chega ao nosso lugar no mundo e tem clareza da nossa missão na vida, não importa qual a profissão que você exerça, não importa, você simplesmente floresce, como a primavera floresce. E aí alguém me perguntou lá no Stories, né? Eu deixei uma caixa de perguntas perguntando o que não poderia faltar nessa série de lives. E me perguntaram assim, tá, mas como foi que aconteceu o seu start? Como foi que aconteceu a sua virada, né? O seu momento de ups! E eu vou te dizer que o meu momento de virada começou, ou seja, quando eu percebi que eu estava numa caixa apertada, ele começou aos 25 anos. 25 anos. E eu quero que você imagine uma cena agora. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Aos 25 anos eu morava em Fortaleza. E um belo dia eu acordei. E naquele dia eu acordei. E quando eu olhei para o lado, tinha um homem dormindo ao meu lado. E eu ouvi no outro quarto um choro de criança. Tinha um bebê no quarto ao lado. Uau! Aos 25 anos, eu estava casada e tinha uma filha, maravilhosa por sinal. Mas, pera, quando foi que eu escolhi isso para minha vida? Quando foi que eu tomei essa decisão? Como é que eu fui parar ali? Eu não sabia responder. E essa pausa dramática é proposital. Porque talvez, só talvez, você já tenha se feito essa pergunta: como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar aqui nesse relacionamento? Como é que eu vim parar aqui nessa cidade? Como é que eu vim parar nesse trabalho? Como é que eu vim parar nessa profissão? Como é que eu vim parar nessa situação financeira, nesse fundo de poço, nessa falência? Como é que eu vim parar aqui? Porque essa pergunta, ela não é uma pergunta de ontem. Essa pergunta, ela vem do eu profundo. Essa pergunta, ela vem da alma. Porque a sua alma sabe qual é o seu lugar no mundo e qual é a sua missão na vida. E quando você se distancia muito do seu lugar no mundo e da sua missão na vida, uma hora ela te pergunta: ei, querida, ok, tomar um atalho aqui, atrás de uma borboletinha aí, tá tudo bem. Mas presta atenção, você tá muito fora de curso. Você tá muito fora de rumo. Como é que você veio parar aqui? Destino é aquilo que já passou, porque não dá para mudar. Para o destino a gente olha e a gente diz um sim, com amor e gratidão. Um sim pelo aprendizado, um sim pelo crescimento que trouxe, pelas perguntas e dúvidas que suscitou. Destino está para trás, passou. Mas agora e a todo instante, eu, você, todos nós somos convidados a fazer novas escolhas.
a gente pode simplesmente parar nessa dúvida e se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Em que momento da minha vida eu escolhi esse casamento, esse namoro, essa profissão, esse trabalho, essa cidade? Mas é preciso parar. E se a gente não para, o mundo para a gente. A vida para a gente. Eu aprendi isso na carne e você vai saber ainda nessa série como é que eu aprendi na carne, tá? Porque acontece muitas vezes dessas perguntas chegarem para nós, da nossa alma profunda, do nosso saber profundo, do eu real, e a gente não ter resposta naquele momento. E aquilo fica ali, ó, meio que fermentando, meio que a gente não sabe muito bem a resposta e o incômodo fica, mas aí você empurra lá pro fundo do quarto, sabe? Você diz: não, peraí, só um minutinho que eu tenho que ir lá embalar a criança. Peraí que eu tenho um outro compromisso na agenda, não dá para olhar para isso agora. E a gente vai meio que postergando. Só que chega uma hora, postergando, gente, a gente vai adiando. Eu tenho uma mania de falar umas palavras assim enroladas. Só que chega uma hora que se a gente adia demais o start, pegando a palavra que a pessoa que me perguntou usou, se a gente adia demais o start para ocupar o nosso lugar no mundo e seguir o nosso core, realizar a nossa missão na vida, única, só nossa, aí o universo um pouco perde a paciência e faz para tudo. Ou você se mexe agora, ou você acorda, ou daqui você não passa. Isso já aconteceu com você alguma vez? Comigo aconteceu algumas vezes porque eu sou um pouquinho teimosa. Ou costumava ser, agora eu não sou mais não. Agora eu fico de ouvidos abertos, olhos abertos. Então, o start foi ali, mas ali ainda não foi a virada. Porque eu ouvi a voz do meu interior, eu ouvi a voz do meu eu real dizendo: ei! Mas eu dei um pequeno passo. E aí vai uma chave que eu vou pedir para você anotar. Um pequeno passo é sempre, absolutamente sempre melhor do que nada. Que foi olhar para essa dúvida e a partir dessa dúvida começar a me questionar sobre qual era o meu lugar no mundo e o meu core, a minha missão na vida. Ali eu comecei a fazer terapia aos 25 anos, verdade verdadeira, lá no Ceará, com o Pedro. Então, se essa pulguinha já está te fazendo a pergunta como é que você veio parar aí, já começou o seu processo. Mas, quando a pergunta vem, a resposta não vem magicamente. Porque lembra, eu levei 25 anos para chegar nesse ponto. Às vezes você está com 30, às vezes você está com 35, às vezes você está com 40 anos e o incômodo ainda não veio. Sabe? Você não chegou no limite da casca ou então você está fingindo que não viu. Porque também tem isso. E eu vou falar sobre isso nos episódios mais pra frente. Mas às vezes você tá assim, disfarçando que a casca tá apertada. Disfarçando que a caixa é muito justa para você. Se anestesiando, se distraindo, negando que tenha qualquer problema aí. Não, imagina, eu faço a minha profissão, eu estou bem-sucedida. Eu tenho um bom salário. Meu marido Alfredo, meu marido Arthur é maravilhoso, né? Às vezes você está se distraindo, às vezes você está negando o que está acontecendo, né? Acontece. Só que
Uma hora, como eu disse, o universo faz stop, para tudo. E olha que curioso, né? Olha que curioso o que está acontecendo com todos nós humanos nesse momento. Preste atenção nisso. O planeta falou, para. Caraca! Você acha que esse para foi para você? Porque eu acho que esse para foi para muitos de nós. Eu acho que esse para foi para o Brasil, esse para foi para a América do Sul, esse para foi para a China, foi para o planeta inteiro. Quantos avisos estavam vindo? Quantas vezes o eu real, Gaia, apontou que tinha alguma coisa errada no curso do caminho. Mas o que a gente usou, nós humanos, para solucionar? Os governantes, né? O que a gente usou para resolver os problemas de Gaia? A gente usou 3 coisas que você precisa fazer para salvar o meio ambiente do seu país. 12 medidas para maior sustentabilidade social e econômica. Superfície. Metas claras, indicadores precisos, processos. São importantes? São super importantes. Mas a gente precisa ir no eu real, a gente precisa voltar ao útero do planeta, ao útero, ao centro da Terra. Sabe aquele livro do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra? É na viagem ao centro da Terra que a gente descobre a resposta, no profundo. É lá que a gente encontra com a Majô e descobre, afinal de contas, o que você se tornou quando você cresceu, né? Então, o mundo nos parou. E o dever de casa, o nosso dever de casa agora é parar também e aqui de dentro do nosso útero, da nossa casa, nos perguntar a esse eu profundo, tomar contato com o eu real e reavaliar. O start, o primeiro passo foi aos 25, quando eu comecei a caminhada em direção ao meu eu real. Mas muita coisa aconteceu nesse período. E eu vou contar essa trajetória depois dos 25 aos 30 anos no episódio de amanhã. E o que eu descobri nessa etapa? Por quê? Nesse episódio, a gente tomou contato com algumas informações importantes e eu quero recapitular elas com vocês. A gente viu que a gente abandona os sonhos da infância, que a gente abandona aquilo que a gente era quando era criança, em troca de uma carapaça segura que nos protegesse da dor, da vergonha, do medo, de não ser suficientemente boa, suficientemente inteligente, suficientemente interessante. Mas que essa feridinha, essa cicatriz ficou ali em algum lugar. E ela está protegida na carapaça. Mas a carapaça, do mesmo jeito que nos protege, nos limita. E um dia, essa carapaça fica apertada e pequena. Eu te mostrei que para que a gente possa realmente voltar a crescer, a gente precisa mergulhar profundo, encontrar uma toquinha segura e arrancar essa carapaça com coragem. Pode ser que doa, não vou te enganar. Muitas vezes dói. E aí descobrir quem é esse eu real, esse eu profundo, para só então começar o caminho de volta. Até o momento de arrancar a carapaça é a sua estrada do caos. O seu caminho de volta da toquinha para o mundo é a plenitude. Porque a plenitude não é um lugar de chegar, é uma forma de caminhar no mundo. É uma forma e uma postura de estar na vida. O que mais que a gente viu até aqui? A gente viu que a gente deixa os sonhos pelo caminho. A gente viu que não importa se a gente tá ainda uma lagosta pequena, em que o incômodo, ou se a gente é uma lagosta média, ou se é uma lagosta grande, o que importa é que
Como disse Newton Bonder, todo lugar em que a gente cresce um dia fica pequeno. E é preciso romper essa carapaça. Lá no lugar do eu profundo. E como eu prometi, e falta 1 minuto e 57, eu vou deixar perguntinhas difíceis, né? As perguntinhas difíceis não são culpa minha, são da Nanda, tá? Foi ela que deixou aqui no livro da Majô. Então, as perguntinhas do livro da Majô, para quem chegou agora, Majô, quando crescer, e o que você queria ser quando crescesse? Anota isso. A segunda pergunta é, o que você deixou de ser quando cresceu? E a terceira pergunta, qual era a sua diversão favorita na infância? Anota essas 3 perguntas. Lá no grupo do Telegram eu vou deixar as perguntas escritas, então se você não está no grupo do Telegram ainda, vai lá no meu perfil e se inscreve no grupo do Telegram, porque as 3 perguntas da Nanda, do livro Majô Quando Crescer, vão estar lá para que você possa ferver essas ideias aí dentro no seu eu profundo. E a gente se encontra amanhã, 5h55 da tarde, para o episódio 2, onde eu te conto, depois que eu faço essa pergunta, o que acontece na minha vida e quais são as descobertas que eu faço sobre a travessia da estrada do caos à plenitude. Eu te encontro amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, 5h55 da tarde, Travessia do Caos à Plenitude, no episódio 2. Obrigada! E não esquece de compartilhar essa live com quem você acha que pode curtir, beleza? Até a próxima! Tchau, tchau!